Saber a hora de comprar é muito fácil. Você vai lá e compra. Agora é a hora de vender, porque muitas pessoas se contentariam com um ganho de 50%, 100%, 200% e vendem. E são nessas mesmas boas ações que elas teriam ganhos de 1.000%, 2.000%. As grandes porradas que mudam o investidor de patamar. Luiz, você falou que você tem umas 15 ações na sua carteira. Eu sei, a gente tá falando aqui de ações que têm séculos, né? Então, na sua carteira que tem séculos de existência de empresas. Né? A gente tá falando de, décadas. Mas quando que você tem lá um tempo limitado, quero ter 15. Existe em algum momento, algum fala assim, cara, eu vou trocar, vou vender uma ação, vou zerar uma posição. Né? Qual que é o momento de você realizar a troca de uma dessas empresas, pelo que a gente vem falando aqui ao longo de quase 2 horas, não sei se vocês tinham um outro compromisso, perderam. Se tinha, seu, faz o Perdeu que paciência. A gente tá com dinheiro. Comecei, a agenda é sua, problema é seu. Mas tem algo assim que você fala, vou trocar, já tá na hora dela sair, tudo bem que ela teve décadas aí de um bom período, mas acho que chegou o momento dela. E o que faz tomar essa decisão? Exatamente. Essa é uma excelente pergunta, né? Porque saber a hora de comprar é muito fácil. Você vai lá e compra. Agora, a hora de vender é muito difícil, né? Porque muitas pessoas se contentariam com um ganho de 50%. 100%, 200% e vendem. E são nessas mesmas boas ações que elas teriam ganhos de 1.000%, 2.000%. As grandes porradas que mudam o investidor de patamar. Então, saber vender é algo extremamente sensível, né? E, de novo, tem que ser aderente à sua filosofia. Então, eu vejo 3 grandes motivos, na verdade. Primeiro, você assumiu um erro. BRF foi um erro na minha carteira, já errei também com o Embraer. E a única coisa que o longo prazo não corrige é você pagar caro por um ativo que não vale aquilo. Talvez você nunca mais corrija esse erro. Então, vender ativos, não fazer o preço médio, eu acho que é um dos motivos pelo qual você deve vender uma ação. Segundo, perda de fundamento, que não é uma coisa tão rápida de você identificar. Geralmente demora alguns trimestres, ou algumas declarações, ou uma série de decisões estratégicas que você julgue equivocadas, né? Que coloquem em xeque, enfim, o futuro da companhia. Então, isso aconteceu comigo no passado com a Ultrapar, que era uma ação que eu tinha uma relação afetiva muito grande, porque foi a minha primeira ação, foi a ação que meu pai começou a montar a carteira previdenciária para mim. E eu, em determinado momento, vendi toda a minha posição de Ultrapar. Foi logo quando ela tentou comprar Liquigás, não deu certo, pagou uma multa milionária, tipo um erro crasso, sabe? Depois comprou a Extra Farma por, sei lá, 1 bilhão, não lembro agora mais quanto. Acabou vendendo pelo mesmo valor ou até menos agora recentemente. Então, assim, foram diversas decisões estratégicas e nessa época eu lembro que nós fomos, inclusive, em assembleias, enfim, perguntar pessoalmente sobre essa questão da Extra Farm. Não me recordo se meu pai votou contra, inclusive, se não me engano, isso passou por AGE. E a gente falou, honestamente, assim, não faz mais sentido. Acho que, não digo que seja uma empresa ruim, mas acho que está enveredando por um caminho que possa levar à perda de fundamentos. Vendemos. E o terceiro motivo é a empresa estrategicamente parou de pagar dividendos. Ou vem sinalizando há algum tempo de que a prioridade não é pagar dividendos no momento ou num espaço de tempo suficiente em que eu poderia ter uma rentabilidade melhor em outras empresas que estão com esse princípio mais aflorado. Então eu vejo esses como os 3 principais, mas vejam que é a exceção, não é a regra. Eu vejo as pessoas querendo fazer esse balanceamento do tipo, subiu muito, o que é subir muito? Subiu muito, eu vou vender e vou comprar a empresa que está lá largada ou que o preço médio está mais alto, enfim, para rebalancear. E aí você vai fazendo um rebalanceamento não muito inteligente, né? E você vai acabando colocando dinheiro em empresas que talvez era para você olhar com outro olhar. Então, eu particularmente não faço balanceamento de carteira. Eu vendo se de fato, tô vendo alguma coisa muito mais assimétrica ao lado e, de repente, essa empresa não está pagando bons dividendos. Então, assim, é uma avaliação que tem que ser criteriosa e muito bem pensada. Não pode ser algo, vou vender, depois eu vejo o que eu faço, né? Porque muitos desses papéis a gente comprou a preços que a gente não sabe se vai ver de novo. Então, ao dar muito valor ao meu yield on cost, quer dizer, qual é a minha rentabilidade em relação ao preço que eu paguei, você, às vezes, evita algumas armadilhas. Legal, né? Boa, perfeito. Acho que esses são os 3 critérios, mas é muito mais difícil do que saber a hora de comprar, sem dúvida nenhuma. Boa. E esse rebalanceamento aí, ele é meio que uma seleção natural inversa, né? Que você vende quem tá subindo e compra quem tá caindo. Ou seja, tá se livrando do LeBron James ali, pegando o cara que tá mal das pernas. Exato, Boa. exato. E, Luiz, para você, qual foi o maior benefício que investir, né, eu trouxe para você? Né? Eu acho que o que a gente propõe aqui, na verdade, é contagiante, né? Por que eu digo isso? Não é uma metodologia de investimento, simplesmente. É uma filosofia de investimento que determinadas pessoas encarnam isso de uma maneira tão forte que acaba virando uma filosofia de vida. E foi o meu caso, né? Foi o meu caso, acho que é o caso do Fábio, é o caso
vários outros alunos nossos, né, que incorporaram de fato a filosofia e, cara, é isso. Virou um hábito, assim como acordar e escovar os dentes, investir, né? Então, essa coisa que sempre, né, que os coaches financeiros, né, sempre falam de, primeiro pague o boleto do futuro, né? Enfim, é um grande clichê, mas a verdade é que faz muito sentido, né? No Total. Brasil, um país em que se paga tanto juros, aquelas poucas pessoas que despertam para a possibilidade de ganhar juros e não apenas pagar, a bola de neve que multiplica, né? Não a que divide, né? O seu patrimônio. Cara, é um negócio libertador. Então, eu diria que a palavra é liberdade. Perfeito. Liberdade até de você dizer não para as coisas que talvez em outras fases você diria sim. Eu sempre falei outro dia no Instagram, né? Sobre como a relação das pessoas, não só com o dinheiro, mas com as outras pessoas, ela é tão perecível, né? Então, hoje em dia, a gente vive num tipo de economia em que, poxa, você não serve, sei lá, se você não é mais um network interessante para mim, eu descarto essa amizade aqui. Pô, sei lá, essa camiseta furou, pô, você não vai lá tentar remendar, né? Tenta usar de novo. Não, joga fora, eu compro outra. Então, eu acho que ao investir em ações, o que me trouxe muito mais consciência desse tipo de liberdade, de eu invisto para mim, para o meu futuro. Então, porra, o carro que eu tenho hoje, que é de 2018, um SUV nacional, cara, me atende perfeitamente bem, igual me atenderia uma BMW zero. Então, às vezes, o cara é escravo do ego, ou escravo do patrimônio, ou escravo do que as pessoas vão pensar sobre ele, né? Quando, na verdade, investir não é sobre isso, né? Não é só fazer dinheiro. É, pô, chegar num nível em que você possa comprar alguma coisa e falar, não quero, não preciso disso agora. Entendi. Então, acho que a palavra, de fato, é liberdade. Investir e ganhar dinheiro multiplicando enquanto você dorme é libertador. Legal. É um ensinamento que seu pai sempre trouxe junto também? Sem dúvida, sem dúvida. Então, é muito engraçado, né? Tenho amigos, amigas, enfim, que vão pra fora, vão pra Paris, vão pra Nova York, e andam de metrô, aquele metrô horroroso, sujo, fedido, pichado, né? Cheio de rato. Mas lá é chique. Destruiu aqui né? o Exatamente. Macron. Pelo amor, vamos lá, Pô, né? licença, né? Esse rato lá na Torre Eiffel. Pô, e o cara aqui acha que, sabe, o ápice é você não andar de metrô, cara. Andar de metrô é meio que, sabe, você tem que segregar as castas, e não é assim que funciona, né? Perfeito. Então, acho que isso sempre foram, assim, pequenos ensinamentos de dia a dia, de rotineiros da nossa família que ensinaram bastante, né? E, de novo, o Barsi veio de uma situação de muita escassez, né? Veio de uma pobreza extrema. Então, acho que isso molda o caráter das pessoas de diferentes formas, né? Então, é muito difícil. Eu não vivi os bastidores da vida dele, não tenho como julgar. Às vezes, acho que ele dá uma exageradinha, né? Poderia gastar um pouquinho mais, claro. Mas ele é feliz assim, é isso que importa. Ele tem a liberdade de dizer sim ou não pro que ele quiser. Legal. Quando seu pai ainda não era o popstar, não é que ele é hoje. Quando ele ainda atendia lá na Elite. Quando ele era lido, o Fabião, mas eu já tinha lido, né? Eu falei assim, pô, investidor, bilionário da Bolsa vai pro trabalho de metrô. E eu, caraca, é o metrô que eu pego. E aí eu sempre entrava no metrô, assim, né? Cadê ele? Eu queria saber que estação que vocês entravam, que estação que vocês desciam, e eu ficava caçando o Barsi, né? Segundo ele, de máscara, ninguém o reconhece. Falei, tá bom, pai. É isso aí. É tipo o Clark Kent, sabe? Tirou o boné e o óculos, pô, o Superman, ninguém sabe, exatamente.